Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um vídeo sobre educação clássica. Mais especificamente, a gente vai aprofundar, entender um pouco mais sobre o ensino baseado no Trivium, ou seja, a gente vai querer entender um pouco mais sobre como usar a gramática, a lógica e a retórica como uma forma, como ferramentas da gente estudar as outras disciplinas, ok? O título é As Ferramentas da Aprendizagem. Em seguida, eu vou mostrar quais textos eu utilizei como referência, mas vale explicar aqui que eu optei pelo termo aprendizagem, por entender a aprendizagem como um processo. Em algumas traduções do texto que a gente vai ver, vocês vão encontrar as ferramentas do aprendizado. E eu entendo aprendizado como resultado da aprendizagem, como um produto. Então, pensando que o Trivium são ferramentas, uma forma da gente aplicar nas outras disciplinas, então eu estou entendendo como um processo da aprendizagem. E algumas traduções vocês vão encontrar também as ferramentas da educação, ok? Aí depende da concepção que você está adotando. Bom, não podia deixar de falar, quando a gente pensa em educação clássica, da Dorothy Sayers, que é uma estudiosa da Idade Média. Ela, em 1947, ela fez um opúsculo, né, um texto pequeno de poucas páginas, retomando a educação clássica, e isso ela fez durante um curso de verão de educação na Universidade de Oxford. E esse texto, na comunidade aí, da parte de educação clássica, é bem conhecido, então resolvi trazer porque vai nos ajudar a entender um pouco mais dessa ideia do ensino baseado no Trivium. Bom, vocês vão encontrar esse opúsculo tanto nesse livro, Ensinando o Trivium, do casal Bluedorn, que é um casal que trabalha com homeschooling, com a educação domiciliar. Esse livro, em futuros vídeos, nós vamos tratar tanto do volume 1, que é mais teórico, quanto do volume 2, que é o mais prático. E é no volume 2 que vocês vão encontrar no apêndice esse opúsculo da Dorothy Sayers, ok? E também nós temos hoje uma tradução feita por essa professora, Gabriele Gregersen, e eu vou colocar o link para vocês baixarem, quem tiver interesse para ler o texto na íntegra, eu vou colocar na descrição do vídeo, ok? Quero ressaltar que são traduções. Então, as traduções vão apresentar variações na forma da escrita, nas construções. A tradução do casal Bluedorn, eu optei por ele para trazer nesse vídeo, porque é uma tradução da editora Monergismo, que está mais alinhado com a forma de eu pensar, até porque existem alguns comentários que são mais próximos de comentários bíblicos. Já dessa professora Gabriele, se vocês olharem as notas de rodapé dela, vocês vão ver uma visão não tão bíblica, ok? Mas aí é bom deixar isso claro para vocês, quando lerem, ter uma visão crítica também sobre o que vocês estão lendo, ok? Aí fica a critério de vocês. Bom, a Dorothy Sayers, ela vai, no seu opúsculo, inicialmente problematizar a educação moderna. E nesse processo vai falar dos resultados dos métodos educacionais modernos. E aí uma questão que ela coloca inicialmente é: o menino e a menina de hoje estudam com certeza mais matérias, mas isso significa que sempre aprendem mais e saibam mais de fato? E aí, observem que é um questionamento lá de 1947, do século XX, nós já estamos no século XXI e essa questão parece muito presente. A gente vê que o avanço científico cresceu, existem mais conhecimentos, mais informações, mas será que, de fato, o conhecimento cresceu, mas as pessoas estão dominando esses conhecimentos, né? Como é que é isso? O que acontece? Então, é uma problematização aí para a gente pensar. E aí, a Dorothy Sayers vai colocar alguns desses resultados, ó, e continuando a problematização.
Vocês nunca tiveram a impressão de que é estranho ou lamentável que hoje, quando a proporção de alfabetização por toda a Europa Ocidental é maior que antes, e as pessoas se tenham tornado suscetíveis à influência de anúncios e propaganda de massa em um ponto até que inaudito e inimaginável? Ou seja, né, não gera uma certa estranheza? O número de escolas cresceu, as pessoas estão mais alfabetizadas, mas por que elas continuam ainda sendo influenciadas pelas mídias? Né? O que acontece? Vocês atribuem isso ao mero fato mecânico da imprensa, o rádio, daquela época, né? Hoje nós temos a internet, entre outros, terem distribuído a propaganda de modo muito mais fácil por uma vasta área? Então, qual que é a culpa? A culpa é das mídias, né? É elas que, por hoje ter uma abrangência muito maior, o problema são elas? Ou vocês, às vezes, suspeitam com desconforto que o produto dos métodos educacionais modernos tenham menos qualidade do que deveria em desembaraçar o fato da opinião e o certo do plausível? E aí, será que na verdade é a educação que é o problema? As informações podem estar aí, mas será que o problema não somos nós que não sabemos como tratá-las, como interpretá-las, como criticá-las? E aí ela vai colocar que em certas artes e habilidades, nós, por vezes, fazemos exatamente isso. Exigimos que a criança se expresse na pintura antes de lhe ensinarmos a lidar com as cores e o pincel. Então, ela está pontuando que na educação moderna, muitas vezes, a gente não está preocupado em ensinar a como aprender, a como fazer as coisas. Usando esse exemplo, a gente vai querer ensinar uma pintura e aí depois nós esperamos que a criança saiba fazer outra pintura, mas ela não entende o funcionamento, não entende nem as cores, como utilizar os pincéis, qual que é o melhor. A gente poderia pensar na música. Se a gente espera que uma criança toque uma música sem antes saber ler partitura, sem saber usar acordes, como que ela vai saber tocar uma outra música? Então, a ideia é justamente essa. Muitas vezes na educação moderna se ensina algo, o fazer, mas não o aprender e a pensar. Aí, a Sayers vai colocar: a educação moderna se concentra no ensino de matérias, deixando o método de pensar, argumentar e expressar as próprias conclusões para ser aprendido pelo acadêmico à medida que progredir. Então, assim, hoje a gente vê que também existe uma ênfase às questões metodológicas, mas vai se ensinar um conteúdo e não ensina a ideia, então, de pensar, argumentar, isso se concentrando mais lá para o acadêmico, né? Só na universidade, olha lá, vai se aprender a se pensar, argumentar e se expressar. Já quando a gente pensa na educação medieval, na educação clássica, ela se concentrava, em primeiro lugar, em forjar e aprender a manusear as ferramentas de aprendizagem, usando qualquer matéria útil como peça de material sobre a qual se rabiscava até o uso da ferramenta se tornar natural. Né? Então, a ideia é que o finalzinho lembra um pintor, que ele muitas vezes vai ficar lá rabiscando até se tornar natural, entender melhor o processo, para só então produzir arte, né? E aí a educação clássica é nesse sentido. Bom, então a gente vai voltar agora no primeiro vídeo sobre educação clássica, aquela introdução, eu citei as etapas do desenvolvimento da criança, que ela naturalmente se desenvolve, então, aproveitando esse desenvolvimento natural dela, é melhor a gente utilizar ensinar certos conteúdos de certas formas em cada fase. Então, nós vamos retomar, porque a Sayers vai contribuir nesse aspecto e ela vai dar alguns nomes para cada fase. Né? Nós vimos numa tabela, eu vou retomar essa tabela no final, mas nessa tabela tem os nomes que ela deu para essas etapas do desenvolvimento. Então, ela olhando para si próprio, e mesmo o contato que ela tem com crianças, o que ela percebeu? Que existe uma etapa aí do papagaio, que é a etapa em que a criança quer falar, quer aprender os sons, né? Então, nessa etapa, o aprendizado de cor é fácil, em geral agradável. Ao passo que o raciocínio é difícil, em geral pouco apreciado.
Nessa idade, memorizam-se de pronto as formas e aparências das coisas. A criança gosta de recitar os números das placas de carros. Alegra-se em entoar rimas e bradar e trovejar polissílabos ininteligíveis. Diverte-se com o mero acúmulo de coisas. E a gente percebe que é justamente isso, né? A criança está ali, está tendo um contato com o mundo e diversas coisas é fácil de gravar, e é um momento que a criança gosta de usar rimas, músicas, né? Então, ela chama essa fase do papagaio. A segunda etapa do desenvolvimento é a idade atrevida, do atrevido, né? Que é aquele momento em que a criança tudo argumenta, tudo diz não, e aí ela vai colocar, ó, que se segue a do papagaio e que, de modo natural, se sobrepõe a ela em certa medida, né? E a gente vai perceber ainda aspectos dessa primeira etapa, mas tem o segundo desenvolvimento, a segunda etapa aí no desenvolvimento. O que acontece? A característica dessa etapa é a contradição, a resposta pronta, o prazer em pegar as pessoas de surpresa, em especial os mais velhos da família, e a apresentação de charadas, em especial as com um quê indecente, né? Isso acaba acontecendo. A capacidade de irritar os outros nessa fase é muito alta. E é justamente isso que a gente percebe mesmo, nós mesmos sendo crianças, pode variar um pouco de criança para criança, mas é o que se faz presente. E a última etapa, a idade poética, é conhecida pelo povo como a idade difícil. Ela é egocêntrica, deseja se expressar, especializa-se bem em ser incompreendida, é inquieta e tenta alcançar independência, e com boa sorte e orientação deve mostrar os princípios da criatividade, o progresso em direção à síntese do que já sabe e o entusiasmo deliberado para saber e fazer uma coisa em detrimento de todas as outras, né? Então, é um momento que o jovem ele já está querendo se comunicar e tenta se comunicar de uma maneira mais bela, né? Isso naturalmente vai acontecendo. Desde, claro, também que a gente vai trabalhando as outras fases. Daí, então, pensando nessas fases de desenvolvimento, então, o trívio, né? Então, o trívio tem a gramática, a lógica e retórica, e aí a gente faz uma correspondência com as fases do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, gramática, lógica e retórica, nós temos a fase do papagaio, do atrevido e do poeta, né? A poética. E aí, agora, dentro, quando a gente pensa em ensino baseado no Trivium, ou Trivium aplicado nas disciplinas, a gente vai ver alguns exemplos. Então, o que a gente fala da gramática da língua portuguesa, da gramática da matemática, da gramática da ciência? O que é trabalhado e como isso é trabalhado? A gente vai ver um pouco disso agora. Mas um primeiro ponto é a ideia do latim. Em outros vídeos, a gente vai ver um pouco a defesa do porquê ensinar o latim. O latim hoje é considerado uma língua morta, mas por que ensinar o latim? A Sayers defende que o latim é a melhor base para a educação, isso aí na gramática latina, né? Então, ela vai defender o latim. Alguns autores também vão defender o grego, mas, em geral, o latim é o mais pertinente. Por quê? Não porque o latim é tradicional e medieval, não só por conta disso. É tradicional e medieval, mas porque o conhecimento rudimentar do latim reduz as dificuldades para aprender quase todas as outras matérias em pelo menos 50%. E isso se deve ao quê? Porque o latim, ó, ele é o vocabulário e a estrutura de todas as línguas românicas e para a estrutura de todas as línguas teutônicas. Então, românicas a gente vai ter ali o português, o italiano, o francês, o espanhol. Então, como essas línguas derivam do latim, se eu estudo latim, vai me ajudar também a estudar essas outras línguas. E as línguas teutônicas ou germânicas, o inglês, o alemão. Então, o latim também vai ajudar a estudar essas outras línguas. Então, se você estuda o latim, você vai ter mais facilidade de estudar essas outras línguas, né?
E aí coloca, ó, bem como para o vocabulário técnico de todas as ciências e para a literatura de toda a civilização mediterrânea, com todos os seus documentos históricos. Então, a gente percebe, quem é da área da saúde, né, do direito, da filosofia, vai ver muitos termos que são considerados técnicos que provêm do latim. Então, isso vai facilitar, se a criança estuda na educação básica o latim, isso vai colaborar para quando ela for para a educação superior ou para outros estudos. Ok? Então, essa é a defesa do latim. Considerando a língua vernácula, pensando nós em português, a Saís vai falar do inglês, mas se adequa ao português. Então, na aprendizagem do português, o que acontece? O verso e a prosa podem ser aprendidos de cor, e a memória do aluno deve ser alimentada com histórias de todos os tipos, mitos clássicos, lendas europeias e assim por diante. Então, para ensinar o português, ensinar o inglês, usa verso, prosa, porque isso vai facilitar aí na aprendizagem da própria língua. E pode usar também histórias. A Sayers vai falar dos mitos clássicos, e aí entra aqui uma observação que é feita na tradução, o casal Bluedorn, ele coloca assim, os mitos incluem material inapropriado para jovens. A Bíblia fornece um material superior. Isso aqui é importante a gente pensar. Claro, a Bíblia é a nossa verdade absoluta, o nosso parâmetro, só que esse posicionamento do casal, dos autores ali, é problemática, porque nós já vimos em outra literatura da importância de se aproveitar a literatura, os textos de não cristãos. Então, os mitos estão aí, os mitos vão contribuir para o desenvolvimento do imaginário da criança. Então, utilizar a ficção é importante, mas claro que pais, educadores, vai tomar cuidado com o que está sendo trabalhado. Então, aqui nós vemos um posicionamento do casal, dos autores dos Bluedorn. Tudo bem, mas na minha concepção, a gente deve utilizar, sim, mitos, ficção, desde que a gente também tome o cuidado aí de sempre estar com um olhar bíblico para tudo isso que a gente está ensinando, ok? E aí, então, nessa fase, ó, é interessante utilizar a recitação em voz alta, e deve ser praticada tanto individual ou em grupo. Lembrando que nós não devemos nos esquecer de que estamos estabelecendo as bases para o debate e a retórica. Então, ao você usar a recitação em voz alta, isso vai contribuir para as outras etapas. Então, já vão percebendo a diferença na maneira de ensinar a própria gramática, como a gente vai ver a lógica retórica, que não é nessa concepção de ensino tradicional que nós temos hoje. Na lousa, com teoria, exemplo e exercício, né? Então, é muito longe disso. Quando a gente fala da história, o trivium aplicado na história, o que isso significa? Pensando na gramática. Então, a gramática da história deve consistir em datas, acontecimentos, relatos e personalidades. Então, é isso que vai ser ensinado na gramática da história. Com o objetivo de quê? Um conjunto de dados em que se pode fixar todo o conhecimento histórico posterior é de grande ajuda para estabelecer a perspectiva histórica. Então, a gente vai trabalhar as datas, os acontecimentos, os relatos, as personalidades, com esse objetivo de dar essa perspectiva histórica. Um exemplo, interessante de ser utilizado, aqui eu peguei o exemplo da Sayers, que quando a gente vai ensinar as datas dos reis da Inglaterra, elas vão funcionar bem desde que a gente estejam acompanhadas de imagem de roupas, da arquitetura e de outras coisas do cotidiano, de modo que a simples menção da data evoque forte apresentação visual de todo o período. E aqui a gente já vê, assim, que hoje em dia a gente pode utilizar a internet para contribuir nesse aspecto, de às vezes mostrar um vídeo histórico de cada época, né, dos acontecimentos, algumas imagens, mas tomar o devido cuidado, porque a ideia não é que a criança dependa o tempo todo da internet. É importante utilizar outros meios aí para o ensino das diversas disciplinas. A geografia, o que seria a gramática da geografia? A geografia será, do mesmo modo, apresentada no aspecto factual. Então, pensando, quando a gente fala de gramática, a gente quer ensinar os fatos, os acontecimentos, as regras. Então, vai se concentrar em mapas
com características naturais e apresentação dos costumes das vestimentas, da flora, fauna, entre outros. E aí a Sayer se posiciona falando que ela acredita que o hábito desacreditado e ultrapassado de memorizar algumas capitais, rios, cadeias de montanhas e outros, não fará mal nenhum. Então, ela está incentivando a memorização, a repetição vai ser importante. Hoje, nessa perspectiva construtivista, como que eu vou construir a ideia dos nomes de rios, das capitais, se não for pela repetição e memorização? Não tem como. Então, existem elementos que a gente tem que trabalhar a repetição e a memorização. Só que não é algo mecânico, é algo que vai ser estimulado por imagens, né? Às vezes, se você vai fazer uma viagem, aproveita a imagem, a viagem para poder ensinar a fauna, a ensinar os biomas, as capitais. Então, isso tudo está relacionado, não é algo mecânico. E aí até fala de estimular a coleção de selos. Hoje em dia, quem coleciona selos, né? Mas é uma possibilidade aí para ajudar na aprendizagem da geografia. As ciências. As ciências se ordenam sozinhas de modo natural e fácil em torno de coleções, da identificação e da nomeação de espécies. Então, por exemplo, vamos levar a criança num parque, ou próprio quintal, ou na própria rua, para tentar identificar os pássaros, tentar identificar as plantas. Então, isso é possível a partir do próprio cotidiano da criança. Ó, conhecer os nomes das coisas e suas propriedades é por si só, nessa idade, uma satisfação. Então, a criança demonstra essa curiosidade naturalmente e tem prazer. E aí, alguns exemplos. Então, ó, reconhecer um escaravelho à primeira vista e saber que, apesar de sua aparência, ele não machuca. Então, nessa fase, é importante não é entender toda a cadeia alimentar dos animais, assim, todas as relações, mas saber identificar certas coisas e algumas propriedades. Outro exemplo, estar ciente que a baleia não é um peixe e de que um morcego não é uma ave. Ou diferenciar um cogumelo venenoso e um comestível. Então, são alguns exemplos que a gente pode trabalhar aí na parte da gramática das ciências. E a gramática da matemática? Aqui vai começar, sem dúvida, com a tabuada, que se não for aprendida agora, nunca será de modo agradável, e também com um reconhecimento das formas geométricas e o agrupamento de números. Então, em casa, ou mesmo em sala de aula, pode trabalhar com questões concretas, aproveitar os utensílios que tem na cozinha para poder dar os devidos nomes das formas geométricas, né? E a tabuada, realmente, assim, a ideia é trabalhar tanto a tabuada da soma quanto da multiplicação gradualmente, porque é um momento que, por conta da curiosidade, eles não vão ter problema em gravar isso. E fazendo isso, naturalmente, vai levar a soma simples em aritmética. Então, é o momento já de introduzir uma aritmética básica. E se o aluno demonstrar inclinação nessa direção, a facilidade adquirida nessa etapa será a melhor coisa, porque isso vai contribuir para os próximos passos. E aí vale ressaltar que processos matemáticos mais complexos podem e talvez devam ser adiados. Então, não se preocupar em agora ficar, ensinar aquelas fórmulas, aquelas relações, que a gente vai ver que deve se concentrar mais para a parte da lógica e depois para a retórica. Então, aqui é os fundamentos, as definições, né, os conceitos básicos. E também a Sayers vai defender a questão da teologia. Pensando na educação cristã clássica, então a teologia vai se fazer presente porque vai ser a rainha das ciências aí. No estágio gramatical, devemos estar acostumados com o que na teologia? Com um resumo da história de Deus, então, quem é Deus, o que Deus faz, né? Do homem, como surgiu o homem, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento apresentados como partes de uma narrativa única da criação, da queda e da redenção. E também é o momento da gente ensinar o credo apostólico, o Pai Nosso, os 10 mandamentos,
perceber tudo mais factual, né? Tudo nessa parte de memorização, usar às vezes rima, música para ajudar nisso. Nessa etapa é mais importante, então, nessa etapa da gramática, é mais importante que essas coisas sejam conhecidas e lembradas do que compreendidas de forma completa. Então, percebam as ênfases. Eles vão compreender certos aspectos, mas a ideia é enfatizar a ideia de conhecer e lembrar mesmo de coisas pontuais. E aí entra a etapa da lógica. Na etapa da lógica, é realmente a lógica formal que vai ser trabalhado. Então, pois assim como na primeira parte, na gramática, né, as faculdades mestras são a observação e a memória, do mesmo modo, na segunda, a faculdade mestra é a razão discursiva. Portanto, o exercício mais importante será a lógica formal. E aqui que vai entrar a primeira divergência aguda com os modelos modernos, né, da educação clássica e os modelos modernos, porque o que a gente vai perceber é que a lógica, quando que a lógica é ensinada na educação básica? A gente não vê isso. Quem vai lá para o curso de matemática, filosofia, direito, só lá vai ver aspectos da lógica. E enquanto na educação básica não tem nada disso. E isso vai vai influenciar na aprendizagem. E aí a Sayers vai colocar que o desprestígio da lógica formal é totalmente injustificado. Seu abandono é a raiz de quase todos os sintomas inquietantes notados na constituição intelectual moderna. Então, as pessoas não sabem debater, não sabem refutar um argumento, justamente porque eles não estudaram a lógica. Uma pessoa dá um argumento A, aí o fulano, em vez de argumentar, debater, refutar o argumento A, insere um argumento B, que está de uma certa forma relacionado ao argumento A, mas de fato ele não refutou o argumento A, ele foi com outro argumento. Então isso acontece muito. E o problema é por conta de não trabalhar a lógica. E aí, quando a gente pensa a lógica aplicada na língua, o que acontece? O que é trabalhado? Em relação à linguagem, devemos ter agora nosso vocabulário e morfologia na ponta da língua, parte da gramática. Daqui por diante, podemos nos concentrar de forma mais minuciosa na sintaxe, na análise, ou seja, na construção lógica do discurso, e na história da língua, ou seja, como organizamos o discurso a fim de expressar os pensamentos. Então, observe que vai incentivar, vai trabalhar essa forma de construir o discurso e na forma de a gente expressar os pensamentos. E, em geral, isso não é trabalhado na educação básica. Então, a literatura passará da narrativa e da lírica, que é na primeira fase, na gramática, para a dissertação, a argumentação e a crítica. E nisso o aluno aprenderá a exercitar a mão na escrita desse tipo de coisa. Ok? Então, a gente percebe até essa diferença na forma de leitura e também da escrita. Então, muitas aulas acerca de qualquer tema tomarão a forma de debate, e o lugar da recitação individual em grupo, que é na gramática, será tomado pelas apresentações teatrais, com atenção especial às peças em que um argumento é exposto de forma dramática. Então, olha, até o teatro é uma forma, uma metodologia de ser utilizada aqui, e vai sair desse famoso ensino tradicional que nós temos hoje. A matemática, então, a parte da lógica da matemática, o que acontece? Vai ser um momento, então, agora de aprofundar, de estabelecer as relações. Então, as regras, os conceitos, agora vão ser relacionados. Então, vai entrar a parte da álgebra, da geometria e tipos mais avançados de aritmética, então, agora fazendo parte da ementa. E aí, é importante destacar que a matemática não vai ser uma matéria separada, mas uma subseção da lógica. Então, nós temos a lógica, que é um conteúdo maior, e como subseção, nós temos a matemática aí, ok? Em outros trabalhos, a gente pode entender um pouco melhor o que exatamente vai ser trabalhado aqui, mas a ideia é ter um aprofundamento aí. Agora, a lógica da história, o que é trabalhado? A história, auxiliada por um sistema simples de ética derivado da gramática da teologia, que foi aprendido antes, fornecerá mais material adequado para a discussão. O que vai ser discutido? Então, olhando para a história,
alguns questionamentos que a gente pode fazer ao longo da história, olhando para os acontecimentos, para poder ensinar essa parte. O comportamento daquele político foi justificado? Qual foi o efeito do decreto? Quais são os argumentos favoráveis e contrários a esta ou aquela forma de governo? Então, percebam, são por meio de questionamentos e isso vai desenvolver a lógica da história. Então, assim devemos apresentar, aqui um exemplo, uma introdução à história constitucional, no caso aqui britânica, né? Matéria sem sentido para a criancinha, mas de interesse apaixonante para quem está preparado para argumentar e debater. Aí um exemplo da teologia nessa fase. A teologia fornecerá material para discussão acerca da conduta e da moral, e deve ser o escopo, o propósito, estendido por um curso simplificado de teologia dogmática, ou seja, a estrutura racional do pensamento cristão, para elucidar as relações entre o dogma e a ética, prestando-se à aplicação dos princípios éticos às situações particulares, propriamente chamada casuística, que é a resolução de casos da consciência. Então, é um momento de trabalhar a cosmovisão cristã, essa visão de mundo cristã. Então, vai pegar esse conhecimento, os princípios bíblicos, e vai aplicar, assim, estabelecer as relações em situações aí cotidianas, situações particulares. E com isso, a criança também vai aprender. E é importante de enfatizar em todas essas etapas, e eu estou colocando principalmente agora na lógica, a questão da vida cotidiana. Então, a vida cotidiana, então, acima de tudo, não devemos negligenciar o material tão farto na vida diária do aluno. Então, observem que a gente vai trazer para o ensino, para a educação clássica, a vida cotidiana do aluno. E aí, o que a gente faz, né? Então, os jornais, e hoje a gente vai pensar na internet, estão repletos de bom material para exercícios desse tipo, né, da questão da lógica. Exemplos, né? Então, decisões legais de casos cujo problema não é tão difícil de compreender. Então, não pode ter uma abstração, né? Não pode ser muito, assim, com uma dificuldade muito elevada, mas pegando alguns casos, pode ser uma forma de se estudar, né? Teve uma fake news. Então, vamos pegar essa fake news para poder estudar e entender o que está, quais são os argumentos que estão ali, e com isso desenvolver a questão da lógica a partir de situações aí do cotidiano. Então, raciocínios falaciosos e argumentos confusos, que poderiam ser o nome da seção de cartas de alguns periódicos, né, de algumas revistas, jornais, estão estocados ali de maneira farta. Então, a ideia é aproveitar isso. Onde quer que se encontre matéria para dialética ou a lógica, sem dúvida é muito importante focar a atenção na beleza e na economia da demonstração refinada ou do argumento elegante, para que a reverência não morra por completo. A crítica não deve ser apenas destrutiva. No entanto, o professor e o aluno devem, ao mesmo tempo, estar preparados para detectar falácias, raciocínios descuidados, ambiguidades, irrelevâncias e redundâncias, ok? Então, trabalhando tudo isso, a gramática, a lógica, isso vai ser possível. E, por fim, a etapa da retórica, que é uma etapa, é uma fase, né, da comunicação e da aplicação. Aqui, eu não vou ficar entrando em cada uma das disciplinas, mas a ideia é que, a partir das disciplinas até agora aprendendo os fatos, os acontecimentos, né, as regras lá na gramática, e depois tentando estabelecer as relações desses fatos, desses acontecimentos, na lógica, agora a ideia é aplicar em outras áreas e se comunicar, tá? É provável que os alunos comecem a descobrir por conta própria que seu conhecimento e a experiência são insuficientes e que a sua inteligência treinada, as faculdades intelectuais, precisam de boa quantidade a mais de material para se alimentar. Então, vai ser uma fase, aquela fase poética, que os alunos vão estar com um conhecimento tão desenvolvido que eles vão querer, eles não vão se contentar com questões superficiais. Então, eles vão querer uma quantidade muito maior de material aí. Então, as coisas antes aprendidas de memória serão vistas em novos contextos. Então, é o momento de aplicar o que aprendeu em outros contextos.
As coisas outrora analisadas com frieza podem agora ser reunidas para formar uma nova síntese. Aqui e ali um lampejo repentino produzirá a mais emocionante de todas as descobertas, a percepção de que o truísmo é verdadeiro. Então, eles vão perceber essa ideia de se comunicar e vai ter um desejo cada vez mais de aplicar em outras áreas tudo que foi aprendido. E aí, só retomando, então, o quadro que eu citei lá no outro vídeo de introdução à educação cristã clássica. Então, sintetizando tudo e olhando as artes do trívio, a gramática, a lógica, a retórica, como faz o desenvolvimento da criança, e aí que a gente, então, vê um ensino baseado no trívio. Então, a ideia é pegar essas ferramentas e utilizá-las em cada disciplina. Nós temos aí a divisão das idades, que hoje foi apropriada para a nossa educação básica, né, a divisão que nós temos de educação fundamental dos anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Aí nós temos lá a fase papagaia, atrevida, poética, a forma como vai olhar para a linguagem, o que a gente vai fazer, olhando para os fatos, os fundamentos, na gramática, na lógica, os princípios e relações, a retórica, a comunicação expressiva, aplicação, síntese, e nós vamos ter os métodos aí utilizados, tá? A diferença das escritas e dos textos a serem lidos, ok? Então, tudo isso a gente vai aplicar nas disciplinas. E para encerrar, então, a Sayers vai colocar, qual que é o verdadeiro objetivo da educação? Então, o primeiro ponto é, as ferramentas da aprendizagem são as mesmas em todo e qualquer matéria. E a pessoa que souber utilizá-las terá, em qualquer idade, o domínio da nova matéria na metade do tempo e com um quarto do esforço empregado pela pessoa que não dispõe dessas ferramentas ao seu alcance. Aprender 6 matérias sem lembrar de como foram aprendidas não facilita em nada a abordagem da sétima. Aprender a arte de aprender, né, e pensar, e se lembrar dela, deixa aberto o acesso a todas as matérias. Então, aqui a ideia é assim, um jovem, uma criança que aprendeu lá o trivium, aplicado nas distintas disciplinas da educação básica. Aí ela vai para um curso da saúde. E na área da saúde, ela vai estudar uma disciplina, vai estudar anatomia. Se ela for estudar anatomia, então vamos aplicar o trivium nessa disciplina, a anatomia. Então, pensando na gramática. Pensando na gramática, a gramática da anatomia, o jovem, o que ele faria? Dividiria a anatomia em partes e entenderia os fundamentos da anatomia, né? Quais são os conceitos, as regras aí da anatomia. Depois, numa fase de lógica, ela ia estabelecer as devidas relações dessas partes fundamentais, desses conceitos. Então, ela poderia estabelecer uma relação, por exemplo, estudou o esqueleto, agora vamos ver o sistema muscular, e qual é a relação dessas duas áreas, desses dois fundamentos, ok? Antes entendeu tudo sobre esqueleto, tudo sobre sistema muscular, e vai tentar estabelecer as relações desses dois conhecimentos aí. E, por fim, na retórica, ela tentaria comunicar essas relações, tentaria aplicar a anatomia em outras áreas da própria área da saúde. Entendeu? Então, assim, a ideia é pegar o trivium, tendo essa ideia que são ferramentas, e utilizar em outras disciplinas aí, mesmo na educação superior. Então, concluindo, qual que é a utilidade de empilhar uma tarefa sobre a outra e prolongar os dias de trabalho árduo, se no fim o objetivo principal não é atingido? Não é culpa dos professores, não é culpa dos professores, eles já trabalham muito. Então, ela vai até colocar aqui, a Sayers, uma ideia de que ela olha e vê que os professores têm muita burocracia, têm muitos trabalhos, e a culpa não é deles, é todo do sistema, e ela vai concluir também qual que é a ideia, qual que é o verdadeiro problema, mas vale ressaltar a importância que o professor também precisa se formar nas artes liberais, na educação clássica, para que ele também tenha condições de ensinar, né? Então, o problema não vai concentrar no aluno, assim, a ideia não é deslocar o problema, é toda uma questão
precisa se preocupar com a formação do professor, o sistema educacional também é problemático, e a gente tem que saber lidar com ele, e a questão dos alunos. Aí ela vai concluir, então, a loucura conjunta da civilização que se esqueceu das próprias raízes a estar forçando a se apoiar no peso instável de uma estrutura educacional construída na areia. Eles fazem pelos alunos o trabalho que os próprios alunos devem fazer. O único fim verdadeiro da educação é apenas este: é ensinar os homens a aprender por conta própria. Toda instrução que falhar em realizar isso é um esforço despendido em vão. Então, enquanto a gente não ensinar os jovens, as crianças hoje a aprender, nós não vamos ter um avanço aí, né? A educação vai ficar comprometida. Bom, pessoal, era isso. Eu coloquei a referência aí do livro que eu utilizei, das citações. Não deixem de curtir, de compartilhar, deixem comentários caso tenham alguma dúvida e queira saber mais especificamente sobre alguma parte do texto da Dorothy Sayers. E não deixem de assinar, de ativar o sininho, ok? Então é isso, até uma próxima, um abraço.